E eu arrisco a dizer que o Bruno Fux foi hoje exatamente o que o Palmeiras precisava após noite mágica da Libertadores na quinta-feira. Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora falar sobre essa excelente vitória muito importante para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vai destrinchar aqui tudo o que aconteceu no jogo de hoje, portanto, a sua opinião ela é muito importante. Eu já falei aqui para vocês que eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos, tá? Então, para mim, é muito importante eu saber o que o meu público acha, o que o meu público pensa. Então, a sua participação, ela é de extrema importância. Combinado? A gente tem aqui, ó, um título principal que eu quero conversar com vocês, porque eu percebi, eu já falei aqui para vocês, né, que eu gosto de captar os detalhes nas minhas análises, eu gosto de captar as particularidades que o jogo apresenta. E tem uma que eu preciso muito falar aqui com vocês, a gente vai falar sobre tudo, sobre esse jogo. Mas, como eu estava falando, foi muito importante essa vitória para o Palmeiras, porque o Flamengo ganhou ontem por 3-0 do Sport lá no Maracanã. Então, para hoje, para o Palmeiras continuar na liderança, isolada com 1 ponto de diferença para o Flamengo, seria só a vitória interessava, né? E foi o que o Palmeiras fez. O Abel optou por um time alternativo. Eu concordei com a escalação, achei muito coerente a escalação do Abel. E no meu pré-jogo com o Massa, inclusive eu falei que, pelo menos na minha opinião, esse time, mesmo que alternativo, acho que tinha realmente todas as condições de enfrentar o Juventude, mesmo fora de casa, e ganhar do Juventude. E o objetivo foi feito, o objetivo foi traçado e foi concluído com sucesso. Vitória, liderança, sem desgastar ainda mais o time, rotacionando o elenco. E fez os gols com o time alternativo. É claro, né? Felipe Anderson fez o gol também. O Felipe Anderson faz parte do time titular, mas ainda assim com uma jogada construída muito pelo time alternativo. E eu acho que isso realmente foi muito importante. Porque, gente, já entrando no nosso tema aqui, o jogo de quinta-feira teve um desgaste físico muito grande, e não só físico, mental. Portanto, hoje era um jogo para dividir todos os duelos, para ganhar todos os duelos, para se impor fisicamente e, claro, mentalmente, porque quando você tem um jogo com aquela magnitude de quinta-feira, um jogo que exigiu muito do mental, exigiu muito desses fatores de rendimento que a gente conversa bastante por aqui, e, claro, mentalmente falando, porque o Palmeiras precisava reverter um placar de 3-0 contra. Então, realmente foi um jogo que o Palmeiras tinha que estar muito concentrado. E essa descarga de adrenalina depois do que aconteceu, o Palmeiras ter vencido por 4-0, com todo aquele Allianz Parque pulsando, é humanamente impossível com esse desgaste físico, com esse desgaste mental, você manter a regularidade no próximo jogo. O Palmeiras jogou quinta-feira, hoje, domingo, o Palmeiras já jogou de novo e precisava ganhar para manter a liderança. Então, eu achei muito coerente a escalação do Abel e, como eu falei no meu pré-jogo, no pré-jogo com o Massa, desculpa, acho que o Palmeiras tinha, sim, o Palmeiras, com esse time alternativo, tinha totais condições de ganhar do Juventude, com todo respeito ao Juventude, mas de ganhar de um time que, né, que briga para não cair, tá praticamente rebaixado virtualmente, né? Claro que temos aí mais algumas rodadas, mas enfim, a gente sabe que o Juventude brigou a maior parte do campeonato lá embaixo. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês é a partida do Bruno Fux. Que partida, de novo, o Bruno Fux fez. E eu arrisco a dizer, inclusive foi a minha análise do Instagram, que o Bruno Fux foi hoje exatamente o que o Palmeiras precisava após noite mágica da Libertadores na quinta-feira. O Bruno Fux foi quem substituiu o Gustavo Gomes na posição, mas também ele exerceu hoje um papel de liderança. Foi muito nítido, muito evidente o papel de liderança que o Bruno Fux exerceu na noite de hoje. A todo momento se comunicando com o time, muitas vezes ajustando o posicionamento do time em campo. Então, eu acho que o que o Bruno Fux ele tem jogado e representado a camisa do Palmeiras é algo que de fato não dá para deixar escapar um jogador desse. O Palmeiras vai exercer, né? Até onde sabemos, o Palmeiras vai exercer
a compra do Bruno Fux diante do Galo, a identificação que ele tem com a torcida, a identificação que ele tem com o clube em tão pouco tempo e o que ele tem jogado, né? Absurdo, assim. Ele é um jogador que, como eu até falei na minha análise do Instagram, o que difere um jogador de ser trivial justamente é não fazer o básico na sua função de ofício. E o Bruno Fux, para mim, ele tem o desarme com o objetivo, ele tem duas coisas que eu acho muito importantes, eu acho extremamente diferenciadas do Fux. Primeiro, o desarme dele é sempre com o objetivo, ou seja, a sua segunda ação pós-desarme é uma ação com um passe em profundidade, com um lançamento consciente. E a segunda questão é, obviamente, esse passe em profundidade, né? Então ele quebra essa primeira linha de marcação do adversário. Então, assim, realmente o Bruno Fux, para mim, hoje ele foi uma peça-chave nesse jogo do Palmeiras em muitas esferas, em muitos quesitos. Na liderança, ajustando o posicionamento muitas vezes, na comunicação em campo com os jogadores, em desarmar com um objetivo, com um segundo objetivo. Então, esse é meu destaque mesmo pro jogo de hoje. Acho que o Palmeiras precisava muito de um jogador como ele em campo, que desse segurança, confiança na parte de trás e muito do que o Carlos Miguel também não foi tão incomodado no jogo de hoje, também foi por conta dessa boa partida do Bruno Fux e, claro, do coletivo em geral. Outro ponto de destaque é o Carlos Miguel. Que partida segura ele fez hoje? O Carlos Miguel, pelo menos para mim, que faltava mesmo, né? E ainda acho que o que falta é essa sequência, né? Esse ritmo de jogo. Ele tem poucos jogos na carreira dele, mas ele com sequência, ele com ritmo de jogo, é um goleiro que, assim, foi o que eu falei, o perfil de contratação do Palmeiras é esse, jogador jovem para ter longevidade no clube. Eu acho que o Carlos Miguel ele foi contratado nesse perfil e o Palmeiras só tem a ganhar com ele porque realmente é um jogador um goleiro, né, que tem uma envergadura absurda, tem 2,4 de altura, tem um tempo de bola muito bom. Então, quero destacar também essa partida brilhante do Carlos Miguel. E é claro que os gols, eles são o reflexo, são a consequência de um bom jogo coletivo, né? Destaque para o gol do Bruno Rodrigues, que foi aquele atacante oportunista, através também de uma construção de jogada do Palmeiras, um belo passe do Kelvin para a área, consciente também para o Veiga, que finalizou e a bola caiu no Bruno Rodrigues para concluir a jogada em gol. E o Felipe Anderson fez um golaço, e aliás, que equilíbrio que ele tem dado nesse corredor esquerdo do Palmeiras, que refino técnico, né? Que qualidade técnica dele, que finalização, realmente é um jogador bastante diferenciado e, como eu falei, tem equilibrado muito esse corredor esquerdo do Palmeiras. No mais, gente, acho que o Palmeiras tinha um objetivo e o objetivo foi traçado e concluído com sucesso. Vencer a partida de hoje, retomar a liderança com o time alternativo, né? Depois o Maurício entrou, o Andreas Pereira entrou, e aliás, assim, como é bonito de ver o Andreas Pereira jogando mais avançado, né? O que ele fazia quando o Evangelista estava no time ainda, né? O Andreas jogando um pouquinho mais avançado, dá para ver toda a plástica do futebol dele, né? O refino técnico, o passe diferenciado, a quebra de linhas diferenciada. Então, realmente, o Palmeiras tem um time muito equilibrado. E como eu falei, eu acho que o objetivo foi traçado e concluído com sucesso. Justamente porque acho que o objetivo era esse mesmo, o alvo era vencer a partida sem o desgaste dos titulares, né? Então, conseguiu concluir o objetivo e o Palmeiras é líder. E agora nessa reta final, de fato, gente, não dá para colocar. Na verdade, não dá para tirar o pé do acelerador, né? Não dá para desacelerar, porque agora é reta final, são poucos jogos e o Palmeiras precisa realmente ir com tudo para essa reta final de temporada, para almejar coisas grandes, né? Campeonato Brasileiro é líder, tá na final da Libertadores, então realmente é um momento muito positivo, um momento muito especial que nós palmeirenses estamos vivendo, né? Então essa regularidade, essa consistência nos jogos é muito um fruto de um trabalho muito bem feito, muito bem gerido em todas as esferas do futebol, né? Tanto em gestão, recurso, estrutura, investimento, qualidade de material humano, tanto no elenco quanto na comissão técnica. Então tudo isso é resultado, reflexo, consequência de um bom trabalho de todos os pilares do clube, né? E enaltecer também a torcida do Palmeiras, que tá sempre lá, tá sempre junto, tinha um bom número lá em Caxias. Então eu acho que, eu já falei aqui e repito, o Palmeiras, quando tem a união, a junção dos 5 pilares mais importantes do clube, enquanto presidência, diretoria, comissão técnica, elenco e torcida,
o Palmeiras fica muito, mas muito forte. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, como eu falei, é muito importante a sua opinião, não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos. E uma coisa que eu quero pedir aqui pra vocês, eu não sou muito de ficar pedindo toda hora like, mas se você gosta do meu trabalho, são muito importantes essas duas ações, o seu like e a sua inscrição pra gente chegar a 40 mil inscritos. Faltam menos de 800 inscritos para chegarmos aos 40 mil e assim você ajuda a propagar o meu trabalho. Então compartilha o vídeo, hypa o vídeo, dá like, enfim, isso ajuda muito o meu trabalho e mostra para a plataforma, pro YouTube, que o meu conteúdo é relevante. Combinado, gente? Vamos tentar chegar até o final do ano nesses 42 mil inscritos, essa é a minha meta. Combinado, gente? É isso. Volto na próxima semana para falarmos muito de Palmeiras, do próximo jogo que o Palmeiras vai ter. E é isso. E nunca se esqueçam, avante palestra sempre.